Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal e eu juro, prometo que esse é o último vídeo sobre a PGM Curitiba. Mas o objetivo do canal é te ajudar a montar uma estratégia que seja vencedora para um concurso bom, com apenas 5 vagas, mas que é bem factível, é bem possível estudar, passar e passar entre as vagas da PGM Curitiba. Obrigatoriamente tudo vai depender também do teu conteúdo já adquirido, ou seja, ninguém consegue aprender tudo o que é necessário para passar no concurso dessa natureza em 85 dias, 84 agora até a prova objetiva, mas se você já tem, nesse caso, uma boa base, principalmente no que diz respeito às disciplinas fundamentais para a prova, é sim possível montar uma estratégia bem interessante para enfrentar essa prova e passar, até efetivamente entre as vagas. E, nesse caso, às vezes acontece de você ter uma boa base, mas por conta de uma estratégia errada ou por conta de ter entendido algumas coisas erradas do edital ou não montar, nesse caso específico, um planejamento que seja compatível com aquilo que se espera da prova, você acaba perdendo a chance de passar porque se organizou de forma errada. E eu estou aqui para evitar isso, para te ajudar a montar uma estratégia que, na minha visão, seja compatível com o concurso e que te dê chances de aprovação. E eu estou aqui para te dizer exatamente por que você tem que se preocupar com a prova subjetiva. Bom, nesse caso, nós estamos acostumados a que os concursos da advocacia pública tenham pelo menos provas objetivas e subjetivas. Alguns concursos têm prova oral, outros não. No que diz respeito à PGM Curitiba, nós não temos prova oral. Nós temos um concurso que acaba na prova subjetiva. Depois você tem título e avaliação psicológica, mas de cobrança de conteúdo jurídico finaliza o concurso na prova subjetiva. Então você só tem 2 momentos no concurso para delimitar a demonstração de conhecimento necessário para estar entre os 5 aprovados e, portanto, classificados. A prova objetiva e a prova subjetiva. A prova objetiva, nos termos daquilo que a gente já estudou acerca das características e do que pensa a organizadora, ou seja, a forma como ela aplica as provas na prática, a Universidade Federal do Paraná deve fazer uma prova pautada na letra de lei. No vídeo anterior, falei também sobre a probabilidade grande de que esta prova esteja não só pautada na letra de lei, mas pautada na legislação municipal, ante a divergência entre o edital de 2015 e o edital de 2019, a diferença da cobrança da legislação municipal em 2019. Então, essa característica da prova objetiva é uma característica que eu me preocuparia se fosse você e se estivesse fazendo esse concurso. Ocorre que logo depois da prova objetiva, que é uma prova que deve ser pautada na lei, 76% da prova de 2015 foi assim, você tem uma prova subjetiva para fazer que eu acredito seja a prova mais importante do concurso, porque a tendência da aplicação de uma prova objetiva baseada basicamente na lei vai fazer com que o corte desse concurso seja alto e vai fazer com que as pessoas acertem muitas questões na fase objetiva. E a prova subjetiva, ela vai acabar sendo o fiel da balança e ela vai acabar sendo a prova mais importante do concurso, porque aquele que conseguir fazer uma excelente prova subjetiva vai se destacar em termos de pontuação e vai se destacar, nesse caso específico, em termos de classificação. Você precisa acertar 60% da prova objetiva, esse é o primeiro corte, e está entre os 190, segundo corte, para fazer a prova subjetiva. A prova subjetiva da PGM Caruaru, ela vai ter 2 momentos. Uma primeira fase, onde você vai responder 3 questões discursivas e um parecer. Cada questão discursiva vale 15 pontos e o parecer 55. E você vai ter em um outro momento, no outro final de semana, mais uma fase de prova subjetiva com 3 questões discursivas, cada um valendo 15 e a peça processual valendo 55 pontos. Então você tem 45 pontos para as questões discursivas para cada fase, com 55 pontos do parecer na primeira fase e da peça na segunda fase, totalizando aí 100 pontos em cada fase. Então você tem 45 pontos de questões subjetivas, 55 pontos de parecer na primeira fase, 45 pontos de questões subjetivas e 55 pontos de peça processual na segunda fase. Passa na segunda fase aquele que acertar, nesse caso específico, 60 pontos na média das 2 provas. Então você vai precisar de 120 pontos no acumulado das 2 fases para passar pelo corte da subjetiva. Mas eu imagino que você não vai querer fazer uma prova subjetiva só para atingir o corte. Você vai querer fazer uma prova subjetiva para passar no concurso e, de preferência, passar entre as vagas. E aí é onde reside o problema.
A prova subjetiva tem um parecer e uma peça processual e 6 questões subjetivas. O edital não trouxe qual é o conteúdo programático específico da segunda fase, pelo contrário, disse que a segunda fase vai ser pautada em todo o conteúdo programático da prova, ou seja, tudo que cai na prova objetiva, em tese, pode ser cobrado também para a prova subjetiva. E aí é onde reside o problema. Você vai ter que estudar todas as peças processuais, petição inicial, contestação, apelação, agravo no instrumento, recurso especial, recurso extraordinário. Você também vai precisar estudar algumas peças específicas da advocacia pública, como suspensão de segurança, como intervenção anômala. E você vai precisar saber, nesse caso, construir peças consultivas, ou seja, pareceres, além de saber responder questões subjetivas. Da prova objetiva para a prova subjetiva, você tem pouco mais de um mês. Do resultado da prova objetiva para a aplicação da prova subjetiva, você tem menos de 30 dias. Então, a pergunta que fica é, se você se matar de estudar para a prova objetiva e passar nessa prova da PGM Curitiba na prova objetiva, você vai conseguir estudar tudo para a prova subjetiva? A resposta é depende. Se você for uma pessoa que já tenha bagagem em segunda fase, que já tenha feito, na verdade, segunda fase de concurso da advocacia pública, que saiba construir os recursos, que tenha uma boa escrita, que já tenha ajeitado ou corrigido eventuais cacoetes que você tenha que não são muito bons em segunda fase, ou seja, se você já tiver experiência nessa fase, você sai na frente. Mas se você não tiver costume de fazer segunda fase, se você não souber fazer segunda fase, se você nunca estudou os recursos para a segunda fase, se você não se lembra sequer dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de cada recurso que é cobrado, nesse caso específico, em uma resposta de segunda fase, eu preciso te dizer que você precisa desde já se preocupar sim com a segunda fase. Ninguém quer fazer um concurso da PGM Curitiba para se dar muito bem na prova objetiva e simplesmente, nesse caso específico, se dar mal na subjetiva e sequer passar na prova subjetiva e ficar nessa fase do concurso. Me diga, de que adianta ser primeiro lugar na prova objetiva e não passar na subjetiva? Ou passar na subjetiva muito longe das vagas, no caso específico, por exemplo, da classificação? De que adianta? Ninguém se vangloria por ter passado bem em provas objetivas da advocacia pública. É preciso que você mantenha o nível de constância de aprovação nas fases do concurso, e esse concurso só tem 2 fases. Então você vai precisar treinar pareceres, você vai precisar treinar peças processuais, sejam elas recursos ou não, e aí, nesse caso, de novo, petição inicial, contestação, apelação, agravo de instrumento, recurso especial, extraordinário, suspensão de segurança, informações e mandado de segurança. Nesse caso também é bom estudar a intervenção anômala, que é uma petição própria da Fazenda Pública num caso concreto. É preciso saber, nesse caso, os institutos próprios da Fazenda. É preciso conhecer as prerrogativas da Fazenda na prática para esse tipo de fase do concurso. É preciso saber responder questões subjetivas. Nós não sabemos e o edital não disse quantas linhas você vai ter nessa segunda fase, então você não sabe se a peça vai ter 90 linhas, vai ter 120, 150, se as questões vão ter 30 linhas, 50. Veja, eu não estou querendo, nesse caso específico, assustar ninguém. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é chamar a tua atenção para que as pessoas que não estudarem para a segunda fase na PGM Curitiba, não adianta se darem bem na prova objetiva e não saberem responder a prova subjetiva, e é extremamente difícil aprender como lidar com a prova subjetiva em 30 dias. Por mais que você tenha, nesse caso, feito uma excelente prova e tenha certeza absoluta que você vai para a segunda fase, no momento em que você deixar a prova ou no momento em que você conferir o gabarito, nesse caso você vai ter pouco mais de 30 dias para poder enfrentar uma prova de segunda fase da PGM Curitiba com todas essas questões que eu acabei de te apresentar. Então, o objetivo aqui é chamar a tua atenção para que você estude para a segunda fase. Professor, eu preciso fazer curso? Não precisa fazer curso para isso. Mas você precisa estudar para a segunda fase. Se você fizer um curso de segunda fase, muito bem. Se você não quiser fazer um curso de segunda fase, o meu objetivo aqui é te alertar para o fato de que você precisa estudar para a segunda fase da PGM Curitiba. Então, você está estudando para a prova objetiva, tire uns dias, umas metas, para que você possa, nesse caso específico, analisar os requisitos dos recursos, para que você possa saber a estrutura mínima de cada recurso, para que você possa, nesse caso específico, saber como esses recursos são construídos em provas subjetivas, para que você possa, ao menos, ir treinando alguns deles,
para não deixar tudo da prova objetiva, resultado dela ou da feitura da prova para a subjetiva, porque não vai dar tempo. É muito corrido. 30 dias é muito pouco para que você possa treinar alguém para entrar no clima de segunda fase, corrigir todos os erros dessa pessoa, ou seja, na construção dessas peças, fazer com que esses erros, na verdade, amadureçam no sentido de torná-los um ponto forte, ou seja, deixar de ser um erro para que aquilo consertado seja um ponto forte na redação de recursos. E 30 dias é muito pouco. Só para você ter ideia, eu tenho um curso de segunda fase da PGF e esse curso tem uma duração de 6 meses. Nós não temos edital, mas as pessoas decidiram estudar a segunda fase da PGF para aprimorar esse tipo de conteúdo e esse tipo de estudo por 6 meses antes do edital. Essas pessoas saem na frente? Saem na frente. O último concurso de Procurador Federal teve prova objetiva e subjetiva no mesmo dia, no mesmo final de semana, melhor dizendo. A PGM Curitiba não tem prova subjetiva no mesmo final de semana da prova objetiva, mas é muito próximo, de forma que não há tempo, nesse caso, para estudar. Se você duvida do que eu digo, converse com alguém que fez a segunda fase da PGM João Pessoa e deixou para estudar para a segunda fase depois da aprovação na prova objetiva ou depois do resultado. Muitas pessoas entraram nessa correria e acabaram fazendo, embora com classificações boas, acabaram fazendo péssimas provas subjetivas e sentiram na pele, nesse caso, o erro de não ter se preocupado com a prova subjetiva imediatamente. Ah, professor, eu não vou me preocupar com a prova subjetiva porque esse concurso para mim é um concurso teste. Ah, tudo bem, sem problema. Se você está testando o conhecimento na prova objetiva, você não precisa estudar para a prova subjetiva. Mas se você quer fazer a PGM Curitiba com chances reais de aprovação nas duas fases do concurso, eu recomendo veementemente que você se preocupe com a prova subjetiva desde já. Estude como se faz peça, estude como se faz parecer, estude as teses da Fazenda. A prova objetiva tem muita ou deve ter muita letra de lei? Deve. A prova subjetiva, nem tanto. A prova subjetiva, nesse caso específico, ela tem um padrão de correção muito bem elaborado de acordo com o edital. Essa prova pode ser uma prova difícil com um espelho de correção difícil. O item 12.6 do edital diz: para a correção das provas discursivas serão utilizados os seguintes critérios. Veja o critério: correta e integral identificação dos problemas apresentados à análise, embasamento adequado e exaustivo da resposta nas fontes jurídicas aplicáveis, Constituição, leis, princípios, atos normativos infralegais, precedentes e doutrina, ou seja, completo, emprego adequado da metodologia jurídica, princípios e técnicas de interpretação, critérios de solução de antinomias, aplicação de precedentes, subsunção, ponderação e adequação, uso do padrão culto da língua portuguesa e técnica redacional, coesão e argumentação. Pelos critérios, será uma prova bem elaborada e pelos critérios será uma prova bem corrigida também com espelhos de correção, pelo que diz o edital do item 12.6, bem feito. Então, eu recomendo veementemente que você se preocupe com a prova subjetiva para não fazer parte daquele conjunto de pessoas que só percebem a importância disso depois da prova objetiva. O que teve de gente na PGM João Pessoa, que era a mesma situação da PGM Curitiba, prova subjetiva muito em cima da prova objetiva e do resultado da prova objetiva, que descobriu a importância da prova subjetiva somente depois que passou na objetiva e que se deu mal na subjetiva, a quantidade de pessoas é assustadora. Não faça parte desse grupo, se ligue antes, estude para a prova subjetiva. Professor, eu preciso fazer curso? Não, mas precisa se ligar. Professor, eu preciso, nesse caso específico, treinar peças? Sim, precisa. Precisa de curso para isso? Não. Você pode treinar peças do jeito que você quiser, mas se preocupe desde já com a prova subjetiva. A prova objetiva vai ser muita lei, é fácil até estudar, dando uma ênfase na legislação municipal. Coloque nas suas metas, coloque nos seus estudos uma preocupação com as peças processuais, as iniciais, contestações, apelações, recursos de natureza extraordinária, especial e extraordinário. Se preocupe também com mandado de segurança, se preocupe também com intervenção anômala, se preocupe também com suspensão de segurança, se preocupe também com pareceres e treine a feitura de respostas para as questões subjetivas. Essa é a minha dica. Preocupando-se com a segunda fase, você sai na frente de toda a gama de pessoas que vai só estudar para a prova subjetiva. Pense nisso para não se arrepender depois, tá bom? Espero que isso faça sentido na sua preparação. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.